Ah, não, assim, o Rodrigo gosta de... Não foi uma conquista. Vocês não conquistaram nada. Não, vocês não conquistaram nada ainda. Por exemplo, vocês têm uma fama aí que vocês são uma turma muito ruim. Quem falou isso? Não vou falar quem falou, mas... Não, eu não falo isso de vocês, não. Não, sério, eu não falo isso de turma nenhuma. Mas a gente está sempre sujeita a opiniões alheias, né? E eu repito o que eu falei, eu acho que por conta dessas opiniões alheias, eu subestimei a capacidade de vocês. Eu acho que a prova que eu dei para vocês fazer estava muito fácil. Pelas notas. Não pense assim, eu fui mal. Não estou ofendendo, eu estou falando bem, eu estou falando que eu subestimei, quer dizer que a turma de vocês é melhor que eu imaginava. Bom, vamos lá então, meu povo. Vamos lá. Pessoal bacana, pessoal, gente boa. Hoje todo mundo feliz, todo mundo contente. Eu mais contente ainda, que agora eu não dou aula mais terça, 7h30. Então hoje eu tô com mais energia. Nem tanto, tô cansado para danar ainda, mas... Moçoiros, ontem a gente começou a falar... ontem eu falei da terceira lei de Newton, e aí a gente começou a falar dos tipos de forças. Na realidade eu comecei a falar de forças de campo. Alguém lembra da força de campo? Qual foi que eu falei ontem? Gravitacional. Então vamos relembrar aqui, ó. Vamos relembrar aqui. Agradeçam a Tabata. Ontem a Tabata pediu um negócio, eu fui para casa, fui pensando. A Tabata falou assim para que a atividade dessa semana, que eu não colocasse para entregar já na semana que vem, porque semana que vem vocês têm prova, né? Eu tenho certeza que se eu colocar para entregar na semana que vem, a maioria vai fazer. Só que aí vocês vão fazer de qualquer jeito, correndo, porque vocês querem estudar para a prova. Essa não é a minha intenção. Então eu vou lançar a atividade essa semana. Vou lançar mais umas 40, 50. Eu dou 2 semaninhas para vocês fazerem, tá bom? Separo em bloquinho de 10. Só que, de novo, a ideia é que vocês façam concentrados aí, não só para resolver e depois sair se gabando que foi bem e tirou nota, tá bom? Certinho? Então vamos lá. Moçoiros, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar entender, vamos tentar revisar rapidamente o que é a força gravitacional. Bom, primeiro é uma força de campo. É aquela força que estranhamente surge entre corpos que não estão em contato. Tudo bem? Nós estávamos falando, você não estava na semana passada, que o Arthur atrai o nosso amigo Matheus. Certo? Aliás, alguém consegue fazer uma ideia agora, de bater o olho ali, quem é que está mais atraindo o Matheus? Se é o Arthur ou se é o Cadmiel? Não dá para dizer. Por quê? Por mais que o Cadmiel esteja mais próximo, o Arthur tem mais massa. Por quê? Porque a atração gravitacional é um fruto da interação entre massas. Corpos com massas interagem. Não sei como. Eu contei ontem como, né? Porque massa distorce o tecido do espaço-tempo e uma outra massa será capaz de perceber essa distorção no tecido do espaço-tempo. Tudo bem? Então é assim que uma massa detecta a presença de outra. Como só existe um tipo de massa, só existe massa positiva, a força gravitacional é de um tipo só. Qual que é o tipo de força gravitacional? Sempre
atrativa. Ok? Como é que eu simbolizo isso? A gente simboliza da seguinte forma, ó. Eu coloco uma massinha M pequenininho aqui. Coloco uma maçona E-mão aqui. Ok? O que acontece? A massinha E' sente a presença da maçona E-mão. Da mesma forma, a maçona E-mão sente a presença da massinha E'. Como que eu sei que ela sente essa presença? Uma interage aplicando uma força na outra. Para onde que está a força? A força está ao longo da linha que une as duas massas. Só por uma questão de nome, isso daqui é chamado de uma força radial. Radial é o seguinte, ela é ao longo da linha que liga os dois centros de massa. Tudo bem? E ela é atrativa. Então aqui o que eu vou ter? Ó? Aqui eu vou ter a força que E' aplica em E-mão. De acordo? Aqui eu vou ter a força que E' aplica em E'. Elas têm o mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Por que elas têm mesma direção e sentidos opostos? Porque satisfaz o princípio da ação e reação. Então, assim, o que acontece? A Terra sente a atração do Sol. Então, a Terra é atraída pelo Sol. Só que a Terra também atrai o Sol. Uma pergunta que seria muito boa de ser feita, que eu vou responder mais para frente, é: se o Sol atrai a Terra, por que a Terra não é engolida pelo Sol? A mesma forma, se a Terra atrai a Lua, por que a Terra não é atraída, a Lua não é atraída? Vou chegar nesse detalhe. Mas um dos efeitos da força gravitacional são as marés. A Lua, ela tem momentos que ela está mais próxima à superfície da Terra. Quando ela está mais próxima da Terra, o que acontece com a interação gravitacional? Aumenta. Então ela atrai mais a água. Então o efeito das marés é uma consequência da força gravitacional que nós vimos na aula de ontem, que ela é calculada assim, ó. Pelo menos o módulo da força gravitacional, ele depende do produto das massas e do inverso do quadrado da distância. Por isso que nós não sabemos por quem que o cadmiel está sendo mais atraído. Porque embora o Arthur tenha mais massa, ele tem a capacidade de produzir uma interação maior, ele está numa distância maior. Então é mais difícil para o cadmiel perceber, para o Matheus perceber. Tá certo? E aí aqui aparece uma constante de ajuste de unidades. Essa constante ela é muito pequena. Isso aqui eu só estou revisando a aula de ontem. Porque o Thiaguinho não veio e ele precisa ver isso aqui, né? 6,77 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Ok? Nota, essa constante está na ordem de 10 a menos 11. E, quer dizer, o valor é muito pequeno. Por isso que eu não consigo perceber essa atração gravitacional de maneira nítida aqui na superfície da Terra. Porque qualquer outra interação que a gente tenha, com qualquer outro corpo, ela vai ser mais intensa. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Vou dar uma outra interpretação para isso aqui. Para a gente poder falar da força-peso e, enfim, eu falar da próxima força de campo. Ação e reação. Se o Sol atrai a Terra atrai o Sol. Certo? Mas a tua pergunta ainda é válida. Cara, por que motivo é válida a terceira lei de Newton para esses sistemas tão grandes? Mas ela é válida. Tudo bem? Aí uma questão é a seguinte, que foi o que a Tabata perguntou também. E eu falei assim, ó, guarda isso para depois. Até ela já esqueceu, mas eu não esqueci. Mas o Sol está parado? Não. O Sol está em movimento. Porque o Sol não está interagindo só com a Terra. Mas ele não está numa órbita. Ele está numa órbita, em torno do centro da galáxia.
Também. Tudo é atraído. Tudo está sendo atraído. Força gravitacional. Massa atrai massa. Certo? Mas a pergunta da Tabata foi, isso é instantâneo? Quando um corpo aplica a força em outro, o outro já aplica a força em um? Quando a gente fala em força de contato, é fácil da gente perceber, né? Só que força de campo. A Lua está aqui, a Terra está aqui. A Terra percebe a presença da Lua e aplica uma força na Lua. Instantaneamente a Lua detecta a presença da Terra e devolve a força? Ou leva um tempo? Na física que nós vamos estudar, na física do Newton, o Newton ignora isso. O Newton trata como se fosse instantâneo. Mais para frente, o Einstein descobriu que não, que isso demora um tempo. Por exemplo, a interação entre a Terra e o Sol, ela demora 8 minutos. Significa que se o Sol desaparecesse, por 8 minutos ainda a gente estaria sentindo os efeitos da atração solar. Isso é da velocidade da luz? Tem a ver com a velocidade da luz. Porque isso foi descoberto muito tempo depois do Einstein, mas existe um negócio chamado ondas gravitacionais. Vocês devem ter lembrado, vocês devem ser novinhos ainda, mas quando saiu uma pesquisa candidata a prêmio Nobel sobre a descoberta das ondas gravitacionais, que são ondas que propagam gravidade. Elas se propagam também à velocidade que costumeiramente chamamos de velocidade da luz. Tudo bem? Estamos juntos? Olha aqui agora uma outra interpretação para isso daqui. Ó. O que eu posso interpretar? Eu posso interpretar o seguinte. Se eu coloco uma massa aqui, essa massa, pelo simples fato de existir, ela perturba todo o espaço. Tudo bem? Quem é que é capaz de perceber a presença dessa massa? Vamos ver se vocês estão acompanhando. Hã? Quem? Ó, ilustração. Vamos lá. O Hugo não veio hoje? Ou, você que já está acostumado com coisas grandes, você quer uma massa grande ou uma massa pequena? Não. Grande. Grande tipo o quê? Nossa. Vamos pensar a Terra. Fica mais fácil, né? Alguma coisa desse tipo. Então vamos imaginar assim, ó. Temos aqui uma massa bem grande. Não. Pensar aqui que eu tenho uma massa bem grande. Deixa eu perguntar. Quem é que é capaz de detectar que existe uma massa por perto? Outro corpo que tenham massa. Tudo bem? Outro corpo que tenham massa. Ah, mas... E o olho, cara? Aqui tem ar, não tem? Você consegue detectar a presença do ar com o seu olho? Não. Existem alguns tipos de massa que são extremamente massivas, muito maiores que a massa da Terra, só que você não consegue enxergar, porque elas não refletem nem emitem luz. Isso é chamado de matéria escura. Um buraco negro, a gente detecta que ali tem massa muito grande pela atração que ele exerce em outras massas. Não porque você consegue enxergar. Ok? Olha o nome. Buraco negro. É negro porque você não consegue enxergar. Aliás, o motivo é a atração gravitacional lá é tão intensa, mas tão intensa, que nem a luz consegue sair. Ele puxa a luz. Eu não sei se vocês sabem, mas luz tem massa. Luz tem massa. E o buraco negro puxa a luz para dentro dele, de tão intenso que ele é. Professor, pode ser uma pergunta besta, mas tipo assim, não tem aquelas fotos de buraco negro? Não. O que você tem a foto... Não é que a foto não é de um buraco negro. A foto é da perturbação. Você não percebe um buraco negro. Você percebe a perturbação que ele causa. Análogo assim, vocês fazem engenharia elétrica. Vocês não ficam chateados que vocês vão sair do curso de engenharia elétrica sem nunca ter visto um elétron? É verdade. Porque vocês não enxergam o elétron. O que vocês percebem? Os efeitos causados, as perturbações causadas pela existência dessa propriedade da natureza.
Tudo bem? Mas me parece que vocês gostam mais de física do que de elétrica, né? Aquilo lá é o que ele causa. É o prejuízo que ele causa. Cara, se você. Eu vou sugerir um livro para vocês, quando acabar essa época de prova, essas coisas. O livro chama Uma Breve História do Tempo. É um livro feito para pessoas que não são da área de física entenderem sobre buracos negros. Lá ele tem toda a história de como se forma um buraco negro. Certo? Professor, eu estou perguntando aí. Pode falar. A gente consegue pensar como é o átomo? Tipo assim, a gente não consegue ver, mas a gente tem ideia. Né? A gente tem uma ideia pictórica. Buraco negro a gente não consegue. Sim, você tem uma ideia. Se você vê em alguns desenhos, em algumas figuras pictóricas, ele faz isso aqui, é isso aqui, ó. Algumas camisas desse pessoal que faz faculdade de física, é aquela ideia ali. Mas a ideia de que assim, ele distorce tanto o espaço-tempo que tudo que passa ali por perto cai. Mas é uma imagem pictórica, igual o átomo, tá? Não imagina que o átomo é aquele negocinho. Que o átomo lembra o sistema planetário, né? O modelo que a gente tem de átomo é de sistema planetário. Mas aquele negócio que vocês aprendem, que camada K, camada L, aquilo ali na realidade é matemático. Tá? Aquilo ali é nível de energia. Quando você chama de orbital, mas são níveis de energia. Mas tudo bem? Vamos. Não, pode perguntar, gente. Tudo deixa de existir ou começa a existir. Não sei dentro do buraco negro se essa lei é válida. Por exemplo, isso que eu ia perguntar. Não sabemos. Não sabemos. Pode ser que lá dentro do buraco negro, todas as leis da física que nós estamos estudando aqui, que elas não sejam válidas. Pode ser que dentro do buraco negro, as regras de como funciona o mundo sejam completamente diferentes da nossa. O que é uma vantagem, porque se vocês não sabem nada de física, é só ir para lá. Oi? Aliás, já ouviu falar no Stephen Hawking? Stephen Hawking, ele passou a vida estudando buracos negros. Aliás, é um dos santos graus da física. Já que vocês estão... Universo na casca de nós. Mas o Universo na casca de nós, do Stephen Hawking, ele é assim, ó. Ele escreveu Uma Breve História no Tempo. Fez muito sucesso. Aí ele quis fazer outro. Só que esse Universo na casca de nós, ele não consegue atingir o mesmo público que o livro de Uma Breve História no Tempo. Porque ele é muito mais difícil. Um pouquinho mais, né? Mas é bem complicado. Mas leia esse que eu estou te falando. Tá? Bom, já que vocês estão perguntando tanto de física, deixa eu contar. O que acontece? Até o começo do século XIX, os físicos, eles não achavam, eles tinham certeza que a física já estava toda pronta. Tá? Precisava ajustar uma ou outra coisinha ali, porque você tinha as leis de Newton e você tinha as equações de Maxwell. Tá? As equações de Maxwell, eram um sucesso tremendo, porque elas fizeram a previsão de ondas eletromagnéticas, que foi confirmada pelo Hertz. Tá? A física newtoniana dava condição de você entender tudo quanto era movimento planetário. Então, eles achavam, cara, falta uma ou outra coisinha ali, eu tenho a termodinâmica, falta uma ou outra coisinha ali para eu começar a entender. Um dos pequenos problemas era o seguinte, olha, as equações de Maxwell indicam que a luz se propaga com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Tudo bem? Cara, vocês têm noção do que é isso, 300 mil quilômetros por segundo? Cara, é rápido. Isso é a velocidade do golpe de um cavaleiro de ouro. Para quem acompanha Cavaleiros do Zodíaco, você sabe que isso é... que é isso? Para quem não acompanha Cavaleiros do Zodíaco, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Mas 300 mil quilômetros por segundo significam 7 voltas e meia em torno da Terra em 1 segundo. É rápido para danar. 7 voltas e meia. Só que aí, os caras se faziam a seguinte pergunta. Tá bom, essa é a velocidade? Em relação a quê? Porque se toda vez que você fala de velocidade, a velocidade é em relação a um referencial. E esse era um problema que não estava resolvido.
E ele fala assim, não, peraí, deve existir alguma coisa no espaço, algum meio no espaço, que suporta a velocidade da luz, que é tipo assim, ó, luz é uma onda, é igual ao som. O som se propaga a 340 metros por segundo. Em relação a que o som se propaga a 340 metros por segundo? O ar, porque o ar é o meio de sustentação pelo qual o som se propaga. Ok? Aí fala assim, tá bom, mas e a luz? E aí os caras, não, deve existir alguma coisa. Essa coisa deram o nome de éter. Tem nada a ver com o éter que vocês usam, mas o nome a essa coisa foi éter. E aí então os físicos, um dos pequenos problemas era o seguinte, cara, assim que a gente detectar o éter, beleza. Então o único problema era como que eu vou detectar a presença do éter. E fizeram trocentos experimentos até que em 1889, uma dupla de cientistas, o Sr. Michelson e Morley, resolveram fazer um experimento extremamente sensível para detectar a presença do éter. Qual é a conclusão? Não detectaram nada. Não detectaram nada. E aí assim, cara, como que isso funciona? Então a luz se propaga com a velocidade de 340 mil quilômetros por segundo. Em relação a quê? Em relação a quê? Não é a mesma velocidade, né? Em relação a qualquer coisa, só que presta atenção que isso não é normal. Não. Hã? Não sei, no vácuo também. É essa que é a questão. A velocidade da luz é a mesma em relação a qualquer referência. Só para você ter uma ideia, ó, você ter uma ideia como que o negócio é bagunçado. Você tem um carro que está a 60 km por hora. Aí os dois estão para o mesmo lado. Esse daqui está 80. Qual que é a velocidade desse com relação a esse? Entenderam? Entenderam a pergunta? Então qual que é? O 60 e o que está atrás é 80. Peraí. 20. Vai ver se daqui a 20. Tudo bem? Que é a velocidade relativa. Se esse daqui está 40 e esse está 40 e os dois estão indo para o mesmo lado, qual a velocidade relativa de um em relação ao outro? 0. Só que com a luz não funciona assim. Se a luz está indo a 340 mil metros por segundo e outro raio de luz está vindo a 340 mil metros por segundo, qual a velocidade desse raio em relação a esse? Parece ser 0, mas não é 340 mil metros por segundo. Então assim, você joga a física você muda completamente a física. E aí você cria uma nova física, já vou, tá, Miguel? Que é chamada relatividade. Só que aí a relatividade, ela já dá conta de outros fenômenos que essa física que nós estamos estudando não dá. Mais para frente ainda, vem um cara chamado Sr. Max Planck, e ele entra em desespero, que ele fala, cara, tem um experimento chamado radiação do corpo negro, que era um dos pequenos problemas que se tinha para resolver. Aí ele vai lá ver, cara, olha, a única solução para eu resolver isso aqui é se eu considerar que a radiação não é feita de onda, que a radiação é feita de partícula. Ou seja, ao invés de você imaginar a luz como um raio de luz, está vindo um monte de pequenas partículas. Essas partículas o Planck resolveu chamar de quantum. Já viram para onde que vai, né? Nasce uma nova física, a mecânica quântica, que também não tem relação com a relatividade. Então, assim, você tem duas novas físicas, uma dá conta de fenômenos de alta velocidade e outra vai dar conta do mundo atômico. Por exemplo, lá no mundo atômico, as leis da física, se a gente ficasse pequenininho e entrasse no mundo do átomo, tudo isso aqui você jogaria fora. São outras leis de física completamente diferentes. Lá, por exemplo, se você tem uma energia de 5 e quer atingir a energia de 7, você não precisa passar pela energia de 6. Traduzindo, você desaparece. Lá no mundo do átomo é literalmente isso. Você quer sair daqui e vir para cá, você desaparece aqui e aparece aqui. Existem esses teletransportes. Existem, gente. Não é achismo, isso já é feito em laboratório. Tá? Então, assim, é um mundo completamente diferente. Qual que é a treta? Você não consegue juntar as duas físicas. A relatividade dá conta de determinados fenômenos, a mecânica quântica dá conta de outros fenômenos. O único lugar que acharam que você, para explicar, se consegue juntar as duas, é em um buraco negro. Então, dentro do buraco negro, já viram que, cara,
ali é onde eu consigo utilizar, eu consigo juntar essas duas físicas. Porque a física, o que ele quer? Você quer uma teoria única que explique desde o giro de uma moeda até o fenômeno de buraco negro. Porque as físicas hoje são separadas. Então, por isso que buraco negro é tão estudado. Viu, Tabata? Então, sim, tem gente buscando o tempo todo entender buraco negro. Fala, Miguel. A luz é sempre a mesma velocidade. Sim, qualquer referencial. Não. A velocidade da luz, ela é a velocidade em qualquer referencial. Mas quando ela troca o meio de propagação, entendeu? Na água ela vai ter sempre a mesma velocidade, independente se tem navio ou não. É em relação ao referencial, não em relação ao meio de propagação. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos voltar? Mais alguma coisa? No espaço, Eu te pergunto, para ter som, o que precisa? Não dá. Certo? Tudo bem? Aquele exemplo lá do treino, que o senhor deu naquela É a relatividade. Exato. Tudo bem? Então tá, então vamos lá. Então vamos de novo reinterpretar aqui. Tentar reinterpretar a questão da força gravitacional. Que é a maneira que a gente interpreta cotidianamente sem perceber. Então aqui tem um planeta. Quem é que consegue perceber a presença desse planeta? Um corpo com massa. Então eu posso entender o seguinte, ó, o mundo está aqui maravilhoso. Quando eu chego no planeta, quando eu coloco um planeta, o planeta perturba esse mundo. Ok? Ele causa uma perturbação. Mas quem é capaz de perceber essa perturbação? Apenas massas. Por exemplo, se eu puser uma massa aqui, como é que ela vai perceber? Como é que aquela massa vai falar assim, ah, tem um planeta aqui? Como que ela sabe? Porque ela vai sentir uma força. Para onde que ela vai sentir a força? Em direção ao planeta. Então essa força, ela sente essa força para cá. Ah, mas e se eu colocar a massa aqui? Como é que ela vai perceber que ali existe um planeta? Sentindo uma força. Para onde? Sempre direcionado ao centro desse planeta. Então eu vou falar que esse planeta perturba o espaço criando aquelas regiões. Aquela região causada pelo planeta, eu chamo de campo gravitacional. Tudo bem? E quem é que é capaz de perceber? Então, o que é o campo gravitacional? É uma região do espaço perturbada pela existência de uma massa. Quem é que é capaz de perceber o campo gravitacional? Outra massa. Tudo bem? Então, eu pego essa equação e eu reescrevo da seguinte forma. Ó, o módulo da força... Não, vou escrever a própria força gravitacional. Sem módulo mesmo. Eu vou escrever ela bonitinho. Ó, a força gravitacional, ela vai ser o seguinte, ó. Ela vai ser a massa que sente a força gravitacional, que é essa massinha, vezes, eu tenho que estar preso a essa equação, as propriedades dadas pelo planeta. Quadrado da distância, G, emão, na direção radial. Aquilo ali significa direção radial. Existe. Mas nós não vamos tratar disso. Bom? Por que ele não sofre sua força gravitacional? Então estamos de boa. Tá certo? Olha só. Essa aqui é a perturbação que eu vou entender. Que, ó, quem é que causa isso? Um planeta ou algum corpo com massa. Isso aqui eu vou chamar de campo gravitacional criado pelo planeta. Tudo bem? Do que depende o campo gravitacional criado por um planeta? Isso aqui é constante. Da massa do planeta e da distância que eu estou desse planeta. Tudo bem? Esse símbolo? Esse símbolo é porque aqui tem um vetor, não é? Se de um lado tem um vetor, do outro tem que ter vetor.
Esse vetor aqui, ele se chama vetor radial. Ele indica, quando eu colocar o vetor R, ele indica que ele aponta para o centro. Na realidade, ele aponta menos o centro, que o radial seria para lá. Ao longo do raio, ao longo da linha que liga as duas. Tudo bem? Certo? Mas não preocupa com isso agora, não. Tudo bem, gente? Então, olha só. Se eu tiver na superfície de um planeta, se eu estiver na próxima superfície de um planeta, essa distância aqui vai ser o próprio raio do planeta, não vai? Pensa, eu estou na superfície do planeta. O que acontece com essa distância? É o próprio raio do planeta. Então, tudo isso é constante. Tudo bem? Quando tudo isso aqui, quando eu estou próximo à superfície do planeta, e tudo isso aqui é constante, eu vou deixar de usar o nome força gravitacional e passarei a utilizar o nome de força peso. De acordo? Tudo bem? Então, eu vou usar isso da seguinte forma, ó. Próximo à superfície de um planeta. Ou de um asteroide, alguma coisa assim. Pode falar, ô Pedro, desculpa. Eu ia perguntar se a partícula tem massa. Ah? A partícula Tem. A gente chama de massa de repouso. Se quando está passando perto do corpo, Sim. Sim. está em trajetória, Sim. ele sempre tem alguma pergunta. Ele não vai ter trajetória retilínea. É que a gente não percebe. Mas a gravidade faz o raio curvar. Só que como a luz anda muito rápido, você não percebe essa curvatura. Entendeu? Ele no buraco negro ele já... Certo? Então, ó, próximo à superfície do planeta, eu vou dizer que o campo gravitacional, que é G, irmão, por quadrado de D na direção menos R, é constante. Então, próximo à superfície do planeta, eu vou dizer que aquilo ali é constante. Portanto, ao invés de eu escrever força gravitacional, eu vou chamar isso de peso do corpo no planeta. Ok? E como eu estou próximo à superfície do planeta, eu não consigo perceber a esfericidade, a curvatura do planeta. Então eu tenho impressão... Qual a impressão que vocês têm? Vocês conseguem perceber que vocês estão sendo puxados para o centro da Terra? Você tem a impressão que vocês estão sendo puxados para onde? Para baixo. Tudo bem? Então a gente vai interpretar, ó, quando eu falar em força-peso, eu estou falando da força gravitacional próxima à superfície de um planeta. E essa força, eu vou entender ela como se ela me puxasse sempre, não para o centro do planeta, sempre para baixo. Tamo junto? Tudo bem? Ok? Ô, Matheus, assim por cima, qual o peso do Arthur? E por baixo, se por cima tá assim, tá levinho, hein? Mas, independente do que ele falou, ele errou longe. Eu vou chutar o peso do Arthur. Na Terra, eu chuto uns 900. Por quê? Quando eu falei peso, o que o Matheus tentou intuir? A massa. Na realidade, a minha pergunta foi errada, né? Porque se eu perguntei o peso do Arthur, eu tenho que falar o peso do Arthur em algum local. O peso do Arthur na Terra, nós vamos dizer que o campo gravitacional na Terra, colocar assim, ó, módulo do campo gravitacional na Terra, vamos aproximá-lo sempre para 10 newtons por quilograma. Ah, professor, não era 10 metros por segundo? É a mesma coisa, só que aqui eu vou interpretar de uma forma diferente. Tudo bem?
Ou seja, cada 1 quilograma de massa sente a perturbação que a Terra faz, recebendo uma força de 10 newtons. Tudo bem? Então, na Terra, vamos falar do Arthur, não. Na Terra, meu peso é 950 quilogramas. Ou 950 newtons. Tudo bem? O que você está fazendo assim? Ou... não. Deixa abaixo. Ah. Tá bom, então fala aí. Qual que é o peso da Tabata? Peso? Na Terra. Eu acho que é uns 700 newtons. 700 newtons. Você tá pior que o Matheus, hein? Não, mas você tem 70 quilogramas? Por isso que eu tô falando. Você tá pior de percepção que o Matheus. Olha. 550 é o que eu chutaria. Ó, eu chutaria que a massa da Tabata, assim, naquela unidade que nós criamos na semana passada, ela é 1,3 tiaguinhos. Mais ou menos. Certo? É porque, mas você tem um detalhe, você é mais alto. Tudo bem que o Thiaguinho tem mais nariz, mas não compensa, né? Tudo bem, Thiaguinho? Tô falando que você não veio me dar um abraço, cara. Ele tá tão tristinho hoje, o bichinho. Bom, pessoal, já que nós estamos no curso de engenharia elétrica... Sim, eu tô falando até desse carro. Olha, tá vendo? Vai ser muito grande o peso dela, a força dele. Sim. Muito atraída. Olha que pergunta muito boa do Pedro. Tem lugares na Terra... Ó, eu vou retraduzir a pergunta do Pedro. Tem lugares na Terra que o peso muda? É só eu questionar. Existem lugares... O campo gravitacional criado pela Terra é constante? Seria constante na superfície da Terra se a Terra fosse, de fato, redonda. Só que ela não é uma esfera perfeita, ela é um elipsoide. Certo? Quando você está ali, por exemplo, próximo à linha do Equador, você está mais longe do centro da Terra. Então, peraí, na linha do Equador você está mais longe do centro da Terra. Se você está mais longe, essa distância aumenta. O que acontece com o campo gravitacional? Diminui. Então lá o peso é menor. Tudo bem? Mas diminui pouco. Você vai pegar... Aqui em Votuporanga mesmo, dependendo do local que você for estar, você faz umas medidas diferentes. Vai dar uma média de 9,78 a 9,81. Aí eu aproximo para 10 para ficar mais fácil fazer conta, né? Tudo bem? Ok? Mas não é assim, vou lá para o Equador que eu vou emagrecer. Vai. Você vai perder peso. Você vai diminuir seu peso. Perfeito. É isso aqui que eu explico as órbitas. Mas, só que nós estamos longe ainda de chegar na matemática que é capaz de a gente explicar as órbitas elípticas dos planetas. Estamos longe ainda. Se for eu que for dar Física 2, nós vamos chegar e eu vou mostrar isso lá em Física 2 para vocês. Tá bom? Pessoal, agora eu preciso de uma folha sulfite. Eu tinha certeza que eu tinha trago. Alguém me arruma uma folha sulfite para mim? Ó, vamos falar de uma outra força de campo. Não, eu não vou devolver não. Ó, obrigado, Matheus. Olha só, gente. Vou falar de um outro tipo de força agora. Vou falar da força elétrica. Tá? Estamos falando de outra força de campo. Aquela que trouxe vocês aqui para esse curso. Agora vai ficar legal. Tudo bem, então nós temos que fazer a mesma coisa. Se a força gravitacional é fruto da interação entre massas, cara, assim, vocês podem se gabar para cima do pessoal da engenharia civil que sem a interação elétrica,
não existiria nada. Tudo que vocês têm, tudo que vocês sentem, é manifestação da interação elétrica. Ah, professor, quando alguém me belisca, eu sinto dor. Isso é pulso elétrico. Isso é fruto de interação elétrica. Ah, e quando eu como alguma coisa e sinto sabor, tenho aquela sensação de prazer. Manifestação elétrica. Ah, por que eu não se a gravidade está me puxando, se o campo está me puxando para baixo e eu não afundo no chão? Interação elétrica. Tudo que liga as suas moléculas, que liga e faz com que você exista, é interação elétrica. Fala, Pedro. Também é interação elétrica, só que nós vamos chamá-la de magnética. Mas é fruto da mesma interação. Só que eu só vou falar da força magnética mais para frente quando eu falar de resultante centrípeto. Mas eu vou ter que falar também. Mas tanto que, na realidade, eu estou cortando. O nome correto seria eletromagnética, para ser completo. Não, é um tipo de força só que a gente entende como, a gente estuda como duas, força elétrica e força magnética. Mas elas é uma só. Fala. Por isso que tinha aquele negócio antigamente de fazer experimento com cadáver com eletricidade? Até hoje tem. Tá? Hoje você mata um sapo, você chega em casa, mata um sapo. Certo? Mata um sapo, larga ele lá esticado. Coloca fogo na patinha dele. Ele vai falar. Não, ele tá morto. Tá morto. Mas a gente vai ter que matar ele. Não, então se você achar um sapo morto na rua, pega ele, lembra? Tem que levar ele para casa. Põe fogo, você vai ver que por conta de pulsos elétricos é automático assim. Para quem já morou na roça, fazenda, e já precisou matar galinha, é um negócio assustador. Você corta o pescoço da galinha, o corpo sai correndo. Não, eu não gosto de ver matando nada. Eu tô falando assim. Vamos lá. Ô, pessoal, tudo bem. Mas olha só, o que eu escrevi aqui? Força gravitacional é interação entre massas. O que é a força elétrica? Interação. 2 pontos na prova para quem me falar corretamente. Entre o quê? Eletricidade. Olha só. Força elétrica. Força elétrica. A força elétrica é a interação entre quê? Oi? Tá, mas o que os elétrons têm que permite que eles façam? Não, calma, se para de chutar, vamos pensar. Sim, tá lá, interação. Tudo bem, vocês estão me falando, interação entre elétrons, prótons, mas qual é a propriedade que esses corpos têm que faz com que ele interaja? Deixa eu contar ao longo da história para vocês, contar um pouquinho de história. Ao longo da história, se sabia, há muito tempo atrás, peraí, deixa eu cortar um aqui. Eu vou precisar de uma ajuda. Ô, Matheus, não sei se você tem muita prática com esse tipo de movimento. Ó, peraí. Gente, como que vocês são besta, né, cara? A gente só veio com a gente também ficou besta agora. Não, eu não entendo. Tudo que eu falo... Mas aí é porque ele é branco. Ele tem traço. Ó, Matheus, tenta não encostar no canudinho e fazer o movimento aqui assim, ó. Tá bom? Segura aqui. Isso, aperta bem. Ó. Calma. Ó, vamos lá, voltando. É uma propriedade... Pode continuar. É uma propriedade já conhecida pelos gregos antigos. Eles não faziam com canudinhos e nem com isso aqui. Mas você pegava um bastão de vidro e raspava esse bastão de vidro em coelho e você percebia na pelezinha assim do coelho. Também não sei porque... Naquele tempo não tinha celular, não tinha televisão. Vou passar raspando o bastão de vidro no coelho. E aí eles percebiam que esses pedacinhos de vidro, após serem atritados com o coelho,
eles adquiriam uma certa capacidade de atrair pequenos pedaços de folhinhas de cortiça. Aquelas cortiças, sabe, de rolha de vinho? Imagina que você fez assim, soltou. Então, o vidro adquiria essa propriedade quando atritado. Tá? Aquelas folhinhas são âmbar, é chamado âmbar. Âmbar, em grego, elétron. Então, eles falavam que quando você atritava o vidro, ele adquiria uma propriedade elétrica. Certo? Então, assim, essa é a propriedade. Eles adquiriam essa propriedade, que eu vou chamar de propriedade elétrica. Vamos ver se o Matheus fez o serviço. Olha só, atritei, ok? Então, teoricamente, esses dois canudinhos adquiriram essa propriedade. Deixar ele paradinho. Olha lá. Estão vendo? Não sou eu que estou mexendo, ele está, ó. Estão conseguindo enxergar aqui? Certo? Só que vocês estão vendo que aqui vocês estão vendo uma propriedade que é diferente da propriedade gravitacional. Que ela não é de atração. Ela é uma propriedade de repulsão. Ah, mas é fácil você entender por que nesse caso, continue, por favor, está tendo a propriedade de repulsão. Porque eu e o Matheus estamos atritando da mesma coisa. Tudo bem? Mas isso aqui seria capaz de atrair alguma coisa? Sei lá. Ó. Atraiu. Então isso aqui está indicando o quê? Que quando eu atrito, eu estou com dois tipos de propriedade. Uma propriedade atrativa e uma propriedade repulsiva. A esses dois tipos de propriedade deram o nome de carga elétrica. Então a carga elétrica até então era essa propriedade que os corpos adquiriam quando atritados. Tá certo? Eles deram um nome para essas duas propriedades. Carga vítrea. Vocês conseguem pensar por que do nome carga vítrea? Do vidro. E carga resignosa. Com o tempo, não ficou legal utilizar o nome carga vítrea. Deixa eu guardar aqui, dá licença, só um minuto. Pronto. Com o tempo, posso guardar o seu também? Vamos ver se o seu fica bem guardado aqui. Nossa, olha lá, o cara quando não tem as manhas... Ó como que o meu tá bom, ó. Não, mas com caneta não é por conta da interação. Era atrito. É atrito. É mais atrito. Certo? Já eu tenho uma pergunta sobre aquilo ali que está acontecendo. Tá bom? Já. Mas então você nota que tinha duas propriedades. Propriedade que eu chamei de vítrea e propriedade... Não propriedade. A gente deu o nome de carga, né? Carga vítrea e carga resignosa. Fala, Pedro. Isso é um detalhe. Qualquer material... A pergunta deveria ser assim, ó, Pedro. Qualquer material pode adquirir essas cargas vítreas e resignosa? Sim, qualquer material pode. Tá certo? De que maneira? Com atrito. Tá bom? Vamos ver se aqui eu consigo. Lá. Agora ficou bom, hein? Certo? Ui. Stop. Volta aqui. Agora acabou. Com o tempo resolveram trocar o nome dessa propriedade. Resolveram dar o nome de, ao invés de carga vítrea e carga resignosa, pensa dois nomes que lembram coisas opostas. Positivo e negativo. Tá certo? Poderia ter chamado de carga banana e carga maçã. Poderia ter chamado de carga homem, carga... Bom, hoje em dia não ia dar muito certo, porque hoje já inventaram 32. Né? Mas duas coisas opostas.
Não, eu estou falando uma mentira, não estou falando que eu sou contra. Inclusive, eu acho muito legal isso. Muito interessante. Né? Mas vamos pensar em outros nomes. Carga... a gente pode pensar em duas coisas opostas. Sei lá, carga Tabata e carga inteligente, por exemplo. Pô, olha lá o Thiaguinho. Olha bom, Thiaguinho. Eu vou pegar você, cara. Não, mas não veio ontem, ele merece. Mas, oi. Essa atuação só com o treino, não é? Não, vou chegar lá. O nome que pegou foi carga positiva e carga negativa. Então, os nomes que vocês usam em engenharia elétrica para positivo e negativo, eles são exclusivos para diferenciar os dois tipos de propriedade que os corpos têm. Tudo bem? Dois tipos. Como que eu sei que existem dois tipos de propriedade? Porque existem dois tipos de força. Tanto atrativa quanto repulsiva. Tudo bem? Então, isso daqui é interação entre cargas elétricas. Ok? E aí a gente vem com aquela cargas elétricas. E aí vocês começaram a perceber... Vocês começaram a perceber, vocês já perceberam, que acontece o seguinte: quando eu e o Matheus atritamos o canudinho, nós com certeza transferimos a cargas de mesma propriedade para o sistema. De como foi a força? De atração ou de repulsão? Repulsão. Então a lei experimental é a seguinte: olha, cargas do mesmo tipo se repelem. Só que o tipo de carga nós estamos atribuindo um sinal. Então, por isso que cargas de sinal igual se repelem. Para a força ser atrativa, as cargas têm que ser de naturezas diferentes. Essa natureza a gente resolveu dar o nome de positivo e negativo. Tudo bem? O que acontece ali, Pedro? Que você ficou com a impressão que essa força acaba. Não. Olha como que não faz sentido, Pedro, falar que uma força acaba. Força, aguenta, força é interação entre dois corpos. No caso da força elétrica, ela é uma interação entre cargas elétricas. Tudo bem? Enquanto existir carga elétrica, existirá força elétrica. Enquanto existir carga elétrica líquida. Quando eu estou atraindo, a gente sabe que um sistema, naturalmente, ele está neutro. O que significa ele estar neutro? Que ele não tem carga elétrica? Não. Significa que esse sistema tem a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa. Quando eu estou atritando, eu estou quebrando esse equilíbrio. Eu estou deixando o corpo ou com excesso de carga negativa ou com falta de carga negativa. Tudo bem? Então agora esse corpo está eletrizado. Ok? Perceberam que o ar está ligado. Isso daqui faz toda a diferença. Porque se o ar não estivesse ligado, a tendência do corpo é buscar novamente o seu estado neutro. Vocês fazem isso em engenharia elétrica, aterrando. Certo? Para que a carga elétrica volte para a Terra. Porque a tendência dele é buscar o estado neutro. Para esse corpinho, se eu deixasse o ar mais gelado, ia ser melhor ainda. Porque quanto mais gelado, mais seco está o ar, menos molécula de água. Então, normalmente, ele perde esse contato, porque ele entra em contato com as moléculas de água que estão no ar, e aí o desbalanço de carga elétrica que ele tinha, ele é balançado pelas moléculas de água. Por isso que você tem a impressão que essa força acaba. Não acaba, é porque ele perdeu a propriedade elétrica. Entendido? Tudo bem? Então, mas dá um palpite para mim. Qual é a carga elétrica do canudo? Palpite. Negativa. Só que a lousa está neutra. Alguém tem desconfiança que a lousa... A lousa está neutra. Se a lousa tivesse carregada, cada vez que eu encostasse aqui, eu tomava um choque. Não, ela está neutra. Não, não vamos buscar resolução na lei, Natanael.
Nós não falamos nada de diferença potencial. O que eu falei para vocês até agora? Que para ter interação elétrica, as forças têm que ter, as propriedades elétricas têm que ser opostas. Aí a pergunta é, como é que uma carga positiva está atraindo alguma coisa que está neutra? Sim, está neutro. Então, o canudo tem mais cargas negativas do que positivas. Então, se tivesse os dois com a mesma quantidade de cargas, Sim. ele não teria nem atração nem repulsão. Porque seria ali... Não. A questão que eu estou questionando, gente, é o seguinte. Vamos pensar. Como é que um corpo carregado está sendo atraído por um corpo neutro? Vocês nunca aprenderam isso na escola? Tá, tudo bem, e daí? Ainda não respondeu. Não. É o que eu falei. Se a lousa tivesse neutra, se a lousa tivesse carregada, era encostar na lousa e tomar choque. Sim. Mas se está diferente, você está querendo dizer que a lousa está carregada. Ah, então como se você catar um multímetro aqui e medir, você vai ver que ela está neutra. Não se puxa energia. Não va... Ó, de novo, lembra que eu sempre falo de física. A gente, já ouviu, Lucas? Na situação de desespero, a gente começa a utilizar frases que nem nós mesmos entendemos. Puxando energia. É muito comum entre técnicos, né, de elétrica utilizar isso também. Ah, puxou energia, ou é por conta da diferença de tensão. Eles não falam diferença de potencial, eles falam voltagem. Né? Ah, é por causa da amperagem. Pô, se você for no escrutínio, isso não faz sentido. Fala, Lu. Tá, mas a questão é a seguinte. Como que a lousa está aplicando força no canudo? Essa que é a questão. Porque força é interação entre dois corpos. Claramente o canudo está interagindo com a lousa. Tudo bem? A interação claramente é de natureza elétrica. E para ter interação entre natureza elétrica, você precisa ter quantos tipos de carga elétrica? 2. Aparentemente tem quantos tipos de carga elétrica? 1, que é só o do canudo. Ótimo exercício para colocar na prova, não é não? Vamos pensar. Olha que coisa maravilhosa. Vou colocar aqui, ó. Imagine que aqui carga elétrica a gente simboliza pela letra Q. Então, temos duas cargas aqui. A força delas pode ser, a força entre elas pode ser tanto de atração quanto de repulsão. De acordo? A força entre elas também é ao longo da linha que une as duas cargas. Vamos imaginar que eu desenhei força de repulsão, força que Qzinho aplica em Qzão, força que Qzão aplica em Qzinho. De acordo? Se for aquela configuração ali, o que você pode me garantir das duas cargas? São de mesma natureza. Ou são as duas positivas, ou são as duas negativas. Concorda que com aquela configuração você não consegue me falar qual é o tipo de carga. Você só consegue me falar que elas têm a mesma natureza. Tá bom? E se a configuração for essa, ó? Força que Qzão faz em Qzinho. Vou colocar uma linha aqui para diferenciar. Força que Qzinho faz em Qzão. Vou colocar uma linha para diferenciar. Também satisfazendo ação e reação. Tudo bem? Aí agora seria a questão seguinte, tá bom, como é que eu calculo essa força? Olha como que a natureza se comporta de uma maneira sensacional. O módulo da força elétrica, ele é o seguinte. Olha só, o módulo da força gravitacional, ele era diretamente proporcional ao produto das massas, ao produto daquela propriedade que garante a existência dessa interação. O módulo da força elétrica vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas. O módulo da força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O módulo da força elétrica também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, matematicamente as duas leis são idênticas. Idênticas. As duas leis são leis do inverso do quadrado da distância.
E aí está faltando o quê? Uma constante, né? Uma constante K. Tá? Vamos falar do Sistema Internacional de Unidades? No Sistema Internacional de Unidades, eu meço a carga elétrica na unidade chamada Coulomb, em homenagem a Charles Augustin Coulomb. Tudo bem? Então, nesse sistema internacional, olha a diferença do K para o G. O K vale aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. 9 vezes 10 a nona. Qual força de interação é mais intensa? Qual a interação é mais intensa? A interação elétrica ou a interação gravitacional? A elétrica. Olha aqui. Você não consegue, com experimento nenhum, fazer com que a lousa e o canudo, você perceba a interação gravitacional entre os dois. Certo? Não consegue. Só que a interação elétrica você está percebendo. Hã? Se não descarregar, vai ficar aí. Se não tiver uma troca de carga. Tudo bem? Só que eu ainda não resolvi. Olha aqui, é isso que eu estou querendo dizer. Para ter força elétrica, está precisando ter quantos tipos de carga? 2. Só que você fala, mas a lousa está neutra. A melhor resposta, a resposta que mais contemplaria o que vocês estão vendo aqui, ainda é a da Tabata. Por mais que esteja errada. Porque a sua ainda, pelo menos, está baseando na parte teórica. Então, não, a lousa está carregada. Certo? Porque você está olhando, você está vendo uma atração. Então, mais do que isso. Uma outra conclusão que faria sentido? Se eu estou vendo o canudo, e eu estou afirmando, o canudo está positivo, está sendo atraído pela lousa. Qual a conclusão mais óbvia? Que a lousa está carregada negativamente. Só que eu não fiz nenhum processo de eletrização. Eu não fiz nenhum processo de transferência de carga para a lousa. Tá bom? Então vamos tentar entender o que acontece. No interior de materiais, qualquer material, inclusive vocês que são materiais, de muito má qualidade, diga-se de passagem, mas vocês são materiais. Vocês são compostos por átomos. Tudo bem? Do que é formado um átomo? Partículas elementares. As mais elementares que vocês conhecem são prótons, nêutrons e elétrons. Todo mundo junto? Estamos juntos? Próton, elétrons e elétrons. Então, nós somos carga elétrica. Nós não somos carga civil. Olha como vocês estão muito superiores. Vocês são cargas elétricas. Tudo bem? Dessas cargas elétricas, um tipo de carga elétrica, ele tem uma liberdade de mobilidade. Ele não está preso. Já eu vou explicar por que está preso. Tá? Que são os elétrons. Os elétrons, se você fornecer energia, os elétrons conseguem se movimentar. Se você aplicar forças, você consegue. O elétron ele não é firmemente preso a uma molécula ou um átomo. Então o elétron é capaz de se movimentar. O próton não. O próton está preso lá no núcleo do átomo. Tudo bem? Então o que acontece? Aqui está a parede. Ó, vou fazer Não, aqui está a lousa, tanto que está verde. A lousa, como eu disse para vocês, ela está neutra. Então, se a lousa está neutra, aqui tem carga positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. De acordo? Tudo bem? Eu chego aqui com o meu chego com um canudinho. Como é que está carregado o meu canudinho? Eu falei que está positivo ou negativo? Não, eu falei positivo. Chego aqui com um canudinho positivo. Posso colocar negativo? Posso. É que negativo fica mais... A ilustração fica mais compreensível. Chega aqui com um canudinho negativo. Ok? Olha lá. O canudinho estando negativo,
ele vai interagir com as cargas negativas que estão aqui, né? O que acontece com essas cargas negativas quando elas sentem a presença do canudinho? Elas vão para longe. Continua existindo a interação, não continua? O canudinho está interagindo com quem? Com a carga positiva e com a negativa. Qual das interações é mais intensa? Não. Okay, ó, o canudinho está interagindo tanto com as cargas positivas como com as cargas negativas. A minha pergunta é a seguinte: qual da interação do canudinho é mais intensa? O canudinho interagindo com a carga positiva da lousa ou com a carga negativa da lousa? Qual das interações dele é mais intensa e por quê? Ele vai interagir mais intensamente com a positiva, porque está mais próximo. A lei não é com o inverso do quadrado da distância? Entenderam? Vamos de novo. Cheguei o canudinho perto. As cargas negativas têm liberdade de mobilidade. Quando a carga negativa sente o canudinho, o que acontece? Fica longe. Ela não sabe, ela fica mais distante. E aí, aqui o que acontece? Ó, o canudinho está interagindo tanto com a carga positiva, como com a carga negativa. Só que ele está sentindo com mais intensidade a interação com a carga positiva. Porque a interação depende da distância. E ele está mais próximo da carga positiva. Ficou mais claro, Pedro? Todo mundo entendeu? Certo, Tabata? Todo mundo? Vamos mais uma perguntinha daquelas? Para encerrar o dia? Uma simplesinha? Positivo com positivo? Não, gente, se é fácil, responde com gosto. Positivo com positivo? Então, como é que os prótons conseguem ficar presos no núcleo do átomo? Isso aí é boa, mas você já fizeram. Nossa, obrigado por falar que isso é bom. E a resposta é mais simples do que vocês imaginam. Ótima resposta. E você já sabe que quando eu falo que a resposta foi ótima, não, ela é boa mesmo, não estou zoando. Não é porque está errado. Eu gosto mais, gente, é melhor quando vocês dão resposta errada, que quando vocês dão resposta errada, eu consigo. Por isso, se você dá a resposta certa, acabou, vamos embora. Galera. Vamos lá, ó. Cara, o átomo, que é o tijolinho da matéria, ele é formado do quê? Ele tem duas regiões. Uma região... larga esses celulares aí, pelo amor de Deus. O átomo tem duas regiões. O núcleo e a eletrosfera. Só para vocês terem uma ideia de tamanho. Imagine o estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã é a eletrosfera. Certo? O núcleo é uma bolinha de ping-pong colocado no centro. Tudo bem? Cara, a diferença é brutal. Só que em termos de carga elétrica, o núcleo e a eletrosfera têm o mesmo tanto de carga elétrica. Né? E outra coisa, o núcleo, ele também é muito mais massivo. O núcleo tem uma massa que é cerca de 1.896 vezes maior que a eletrosfera. O núcleo é muito mais massivo, mas muito mais. Tá? Tá vendo que assim, quando eu falo de... O mundo não funciona do jeito que a gente acha. Aí, você olha lá no núcleo. Tá aqui o núcleo do átomo. Você olha lá no núcleo, o que tem no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Vamos colocar assim, vamos colocar aqui assim, tem um próton, um nêutron e outro próton. Cara, é praticamente, não é que é impossível, mas exige um gasto energético altíssimo você arrancar um próton do núcleo do átomo. Por quê?
O número de prótons, ele é o documento de identidade do átomo. Se você sair procurando átomos por aí na natureza, olha, achei um átomo. Ah, esse átomo tem um próton. Eu já sei que ele se trata de hidrogênio. Ah, mas esse próton aqui tem 2 átomos. Eu já sei. Perdão. Esse átomo aqui tem 2 prótons. Então eu já sei que ele se trata de um átomo de hélio. Se tiver 3, é o átomo de lítio. Só para vocês terem uma ideia da energia envolvida, tanto para você colocar um próton no núcleo de um átomo, quanto para você retirar, o Sol, ele é basicamente feito à base de hidrogênio. Basicamente. Você tem átomos de hidrogênio que estão lá voando. Um átomo de hidrogênio bate no outro, se funde, vira um átomo com 2 prótons, então ele se transformou num átomo de hélio. Essa fusão libera energia. É essa energia que chega aqui a nós. Só para vocês terem uma ideia. Uma bomba atômica, também chamada de bomba nuclear, ela atua no núcleo do átomo. Ela atua arrancando prótons de lá de dentro. E olha a energia que isso libera. Então, assim, é praticamente... Aqui é muito difícil se arrancar. Só que quando você passa a analisar a parte eletrostática, você fala, não, peraí, professor. Peraí. Aqui eu tenho 2 cargas positivas. Então, essa recebe uma força para cá e essa recebe uma força para cá. Mas como é que essa porcaria consegue ficar presa ali, sendo que eles estão se afastando? Estão recebendo forças de repulsão. A resposta é o mais óbvio possível. Então pensem um pouquinho. Não é o nêutron. Só deixar claro. Porque o nêutron, qual é a carga do nêutron? 0. Ó. O que é parede do núcleo? Gente, não vamos complicar, vamos pensar simples. Isso que eu percebo de vocês. Para vocês é muito difícil pensar simples. Ô, cara, o elétron devia complicar mais ainda. Põe o elétron aqui. O que o elétron dá valor aqui próton? Chama pra lá. Então não é o elétron. Força forte? Não, vocês estão chutando, gente. Pensa simples. Pensa simples. Gente, é o seguinte, ó. Eu tô com o olho fechado, eu cato um braço da Tabata e tô puxando a Tabata para cá e percebo que a Tabata não tá vindo. Tô com o olho fechado. Qual é a minha conclusão? Que tem alguém aplicando outra força, caramba! Se você tá puxando aqui e não tá vindo, é porque o quê? Existem outras forças. Tá? Eu mostrei até agora 2 forças para vocês. E uma ainda foi pela metade. Existem mais 2 forças na natureza. Só que essas forças só ocorrem no núcleo de átomos. Elas são chamadas forças nuclear forte e força nuclear fraca. Olha a diferença de intensidade que é, não está aqui, da força gravitacional para a força elétrica. Da força elétrica para a força nuclear forte, a diferença é 300 vezes maior. Entendeu? Então, o que mantém os prótons coesos no núcleo do átomo é a existência dessas forças, das forças nucleares. Certo? Tudo bem? Semana que vem, a gente começa a resolver, a aplicar essas coisas aqui sobre leis de Newton. Tudo bem? Tchau.